Oi, como prometido, né? Que eu falei no Instagram, que eu ia contar um pouquinho do que tá acontecendo. Pra quem acho que assim já me conhece, né? Mais de perto, até aqui no Instagram mesmo, sabe que em 2018 eu engravidei da primeira vez, né? E aí descobri que era uma menina, Ana Clara, e foi uma gestação assim, tranquila. Só que com 23 semanas eu comecei a sangrar. Quando eu cheguei no hospital eu já tava, tipo assim, ganhando ela. E aí passou 2 dias, ela nasceu. Ela ficou internada alguns dias na UTI, né? Mas ela voltou pro Papai do Céu. E depois disso, eu passei um período assim, que hoje em dia eu vejo que como Deus estava ali comigo o tempo todo, porque quase que eu comecei a entrar em depressão. Quem me conhece, quem passou essa fase comigo, sabe, né, tudo que aconteceu. E mesmo assim, eu ia na igreja, mas eu, sabe, tava aquele vazio, era uma dor que eu tava vivendo luto, né? Era uma dor que vocês não têm noção. Acho só quem já passou por isso sabe como que é. E em final de 2020, engravidei de novo. Engravidei e aí, segunda gestação, né? Fiz o primeiro ultrassom, escutei os batimentos, tudo. Só que assim, a gente que é mãe, a gente sente que tem alguma coisa diferente, sabe? E eu sentia, eu sentia que tinha uma coisa que não tava legal. E quando foi em fevereiro, que eu fui no hospital, que eu tava com sangramento, já vinha com sangramento, né? Pouquinho, mas tava vindo sangramento. E quando foi fazer o ultrassom, o médico falou que não tinha batimento, né? Eu tive um aborto retido. Tive que fazer curetagem e essa foi a minha segunda perda. E depois disso, eu comecei a me questionar. Eu falava, né, tipo, o que tá acontecendo? O que eu tô fazendo de errado pra tá acontecendo isso comigo? E eu questionava o Senhor muito. E foi em 2021, uma amiga conversando comigo, sabe? E eu já tava assim, com vontade de aprofundar mais nas coisas do Senhor. E porque assim, eu tinha que fazer alguma coisa pra, sabe, mudar o que eu tava vivendo, porque é muito difícil. E aí eu fui e comprei, tava no centro, comprei um sapatinho, que foi meu ato profético, né? Comprei esse sapatinho branquinho e comprei um caderno e fiz um propósito com o Senhor. Falei, Senhor, eu vou orar todos os dias, vou fazer meu devocional sobre esse sapatinho todos os dias. E foi assim. Isso foi em maio de 2021, né, do ano passado. Comecei a orar, eu já profetizava, colocava as mãos no meu ventre e orava sobre aquele sapatinho. Assim, foram momentos incríveis, experiências incríveis que eu tive com Deus mesmo. E eu pude realmente ver, provar quem era o Senhor, sabe? Porque antes eu já era da igreja, mas eu não tinha esse relacionamento com Deus. E foram dias assim, tinha dia que era difícil, não dava vontade de orar, de ouvir, eu só sabia chorar. Mas eu falava, não, eu vou seguir firme. E nesse meio tempo, Deus falava claramente comigo. Mas eu me lembro de um dia que eu tava assim, perdida. Foi um dia assim que eu tava perdida, eu precisava de uma resposta do Senhor. E eu abri um vídeo do Dave no segundo de manhã e ele falou sobre a passagem de Isaías
43, 18 e 19. E eu nunca vou me esquecer, porque esse versículo, para mim, foi um divisor de águas. Assim, foi um divisor de águas. E meu marido ainda não estava, né, junto comigo no altar do Senhor. E eu acho que quando foi em junho, se eu não me engano, ele aceitou Jesus. Depois de muita oração, ele aceitou Jesus. A gente estava firme, né, na presença do Senhor. Mas a gente não havia decidido ainda que eu iria parar de tomar o remédio. E a gente estava em uma pregação na igreja falando sobre Ana e Samuel, né? E aí eu, orando de mão dada com ele, eu pedi pro Espírito Santo, porque eu via que tinha muito medo no coração dele, da gente tentar novamente. Deus já vinha tratando comigo, né? Porque eu estava buscando, mas ele também precisava, sim, tirar esse medo do coração e tentar de novo, né? Eu tenho muita fé. E eu acho que fé é isso. Fé é você confiar, né, no que o Senhor disse pra você e você dar um passo sem você ver o chão. E a gente tava nessa pregação na igreja, né? E eu, de mão dada com ele, eu fiz uma oração muito verdadeira e sincera. Pedi pro Espírito Santo tocar nele e tirar o medo do coração dele. E foi assim, instantâneo. A gente sentou, aí ele virou pra mim e falou: você não vai mais tomar remédio. Quando você chegar lá em casa, você vai jogar o remédio fora. Só que o meu anticoncepcional já tinha acabado a cartela, né? Então eu estava para menstruar. E aí a próxima eu já não comprei. Isso foi em setembro. Acho que foi em setembro. E eu fiquei assim, maravilhada. Falei, Senhor. Porque, gente, e depois das perdas que eu tive, ele nem... Eu começava a conversar com ele, assim, ele já não e tal, e não queria saber da gente tentar outra vez, entendeu? Porque foi muito dolorido. Tudo que a gente passou e ele esteve, né, comigo o tempo todo. Mas enfim, eu parei em setembro e eu já tava fazendo tratamento, né, que eu tinha consultado com o médico antes. Ele tinha me passado um remédio que eu tinha que tomar 3 meses antes de começar as tentativas. É tipo um ácido fólico. E quando foi em novembro, não, quando foi em outubro, foi minha última menstruação. Em novembro, atrasou, né? E eu descubro que eu tô grávida do meu milagre. Ai, gente, que felicidade. Mas assim, só quem perdeu sabe que é um misto, sabe? Mesmo o Senhor dando a promessa, a gente que é ser humano, que já passou por tanta coisa, sabe como é difícil. E aí, fiz o ultrassom primeiro com 7 semanas e alguns dias, e o embriãozinho tava lá, perfeito, coraçãozinho batendo. No outro dia, aí veio o susto, né? Eu não sei se foi porque eu movimentei muito durante o dia, subi escada, desci, e aí eu tive um sangramento à noite. E eu só falei com o Senhor, não deixa eu perder mais um. E no outro dia eu fui no hospital, né? O sangramento já tinha parado, mas eu fui. E a médica só falou pra eu ficar em repouso e só. Não fez ultrassom, só fez o toque, o colo tava fechado, beleza, voltei pra casa. E eu falei com o Senhor, meu Pai, isso é só mais uma provação que eu tô passando. Eu tenho certeza que eu vou passar porque eu tô com o Senhor está comigo, né? É só mais uma provação e vai dar tudo certo. E eu fiquei de repouso, né? E graças a Deus não tive mais nenhum sangramento. E com 12 semanas, né? Eu fui no médico especialista, que eu já tinha consultado com ele antes de eu engravidar. Nossa, que esse médico é uma bênção, um anjo. Quem quiser o nome, depois eu falo. Fui e
Ele falou, né, que a gente iria fazer, ele iria fazer em mim um procedimento cirúrgico que se chama cerclagem, que são os pontos que dá no colo do útero para o útero não abrir, como aconteceu na primeira vez, né, na minha primeira gestação. Porque o colo do meu útero, à medida que o bebê vai pesando, né, o colo ele é fechadinho na ponta. E aí ele vai abrindo, ele não aguenta o peso. Eu nem sabia, gente, que existia isso, né? E a gente, infelizmente, tem muitas mulheres que só descobrem depois que já perderam seus bebês. E foi o que aconteceu comigo, né? Mas tem umas que perdem 2, 3, para depois algum médico, né, realmente olhar para aquela mãe ali e poder falar, não, vamos fazer a cerclagem que vai dar certo, né? E aí, graças a Deus, a gente fez a cerclagem. Eu fiz no dia 17 de janeiro, mês passado, né? Dia 17 agora faz um mês que eu fiz. Foi assim, eu tava muito nervosa, eu confesso, porque eu tenho meio trauma, assim, de hospital. Mas foi tudo bem. A cerclagem foi feita, assim, uns 20 minutos. Eu tomei anestesia raquidiana, né? Aquela que dá na coluna, mas com a medicação um pouco mais fraca. Só para anestesiar mesmo o local, né? Que ele iria fazer os pontos. E fiquei de recuperação depois. E eu fiz a cerclagem, era umas 9, 10 horas da manhã. Aí quando foi 1h30, quase 2 horas, eu alimentei, né? Almocei, porque eu tava em jejum desde o outro dia, né? O dia anterior. E quando foi umas 4h30 da tarde, né? A médica viu que eu estava bem, ouviu os batimentos do bebê também, estava tudo bem, e ela me liberou. Então, após a cerclagem, o doutor falou, né, que eu tenho que continuar fazendo repouso, e eu também faço uso, né, do Utrogestan, que é a progesterona, que no caso ele fortalece mais o colo e não deixa dar contração, né? Para evitar contração também. E tá seguindo os dias assim. A gente descobriu, né, que vem mais uma menininha agora. Pai de mais uma menina. E, gente, o que eu queria falar assim é que Deus, ele, por mais que você passe por coisas que às vezes você não entende, não questione. Se você, né, deseja, sonha novamente, se derrame aos pés do Senhor e abra seu coração para que o algo novo venha acontecer na sua vida. É que nem, né, a passagem que eu falei de Isaías. E Deus fala com o povo, né? Mas não fiquem lembrando do passado. Esqueçam do passado. Agora eu faço uma coisa nova. E é isso, eu me apeguei muito a Deus, nessa promessa que Ele me fez. E nós estamos seguindo com muita fé, tem muita fé que eu vou conseguir, né? O Senhor vai me dar esse privilégio de levar essa gestação até o final. E que a minha filha vai vir cheia de saúde, grandona, no tempo certo. Porque eu confio no Senhor. E nós sabemos que Ele tem o poder para fazer o impossível. E tenha uma vida de intimidade com o Senhor. Isso vale muito a pena. E entregue verdadeiramente todos os seus problemas, os seus sonhos, os seus planos na mão dele, porque ele sim pode realizar. Mas é isso. Deus tem feito grandes coisas. E obrigada a cada um que me mandou mensagem. Obrigada a quem, né, da minha família, assim, que está me ajudando muito. Não tem nem como agradecer, né? Só Deus mesmo. E meu coração é cheio de gratidão por tudo que o Senhor está fazendo. Às vezes eu nem sei como agradecer, porque assim, gente, é muito maravilhoso quando você vive os seus sonhos, sabe? No centro da vontade do Senhor. Então é isso.
A gente tá entrando no 5º mês, quase entrando no 5º mês. Quase, falta um pouquinho ainda. Mas Deus tem nos sustentado até aqui. Se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui contando esse testemunho. Sei que tem um longo caminho pela frente, mas eu confio no que o Senhor me prometeu e o que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de você que está vendo esse vídeo aí, né? Entregue, confie, busque e tem que ter renúncia também. Não é só a parte boa, né? Temos que estar fazendo sempre a vontade do Senhor. E que Deus possa abençoar cada um de vocês. E não desistam. Não desistam. Se você tem um sonho, corre atrás. E entrega na mão do Senhor. Porque Ele sim é o Deus do impossível. O Deus que pode fazer tudo. E é isso. Estamos muito felizes. Deus abençoe cada um de vocês. E obrigado por todos que estão aqui. Continuem nos acompanhando. E é isso.